5 de outubro de 2020. Eu cumprimento a todos os meus colegas com uma boa tarde, público que nos assiste, imprensa aqui presente. Havendo o número regimental dos senhores vereadores invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta esta sessão ordinária deste dia 5, convidando o vereador Volney Cristófoli para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de pé ouçamos. Boa tarde. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, o que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão na iniquidade. Fazei o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los a Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Submeto em votação a ata da sessão ordinária do dia 28 de setembro. A ata está em discussão, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Ata aprovado por unanimidade de votos. Solicito que o primeiro secretário faça a leitura do expediente recebido de terceiros do senhor prefeito municipal e dos senhores vereadores. Correspondências recebidas de terceiros. Da Secretaria da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, enviando resposta da moção número 7/2020. Correspondências recebidas do senhor prefeito. Nós temos 4 ofícios que são respostas a pedido de informações e indicações. Ofício 80/2020, protocolando o projeto de lei ordinária número 99/2020, que dispôs sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências, LDO. Ofício 77/2020, protocolando o projeto de lei ordinária número 100/2020, que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 6.646, de 8 de julho de 2020, que autoriza a contratação administrativa e temporária emergencial. Ofício 78/2020, protocolando o projeto de lei ordinária número 101/2020, que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 6.645, de 8 de julho de 2020, que autoriza a contratação administrativa temporária e emergencial. Ofício 79/2020, protocolando o projeto de lei ordinária número 102, que autoriza a contratação administrativa e temporária e emergencial. Correspondências recebidas dos senhores vereadores. Do vereador Eduardo Veríssimo, protocolando o projeto de lei ordinária número 98/2020, que altera dispositivos da Lei Municipal número 2.499, de 20 de novembro de 1995, que dispõe sobre o parcelamento do solo e a implantação de condomínios por unidade autônomas para fins urbanos e da outras providências. Seriam isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Paco. Solicito que o primeiro secretário faça a chamada nominal dos senhores vereadores inscritos para se manifestarem no espaço das explicações pessoais pelo prazo regimental. Com a palavra o vereador Eduardo Veríssimo, progressista. Abriu mão. Vereador José Gava, líder da bancada do PDT. Caro presidente, colegas vereadores, a todos que nos acompanham mais esta sessão. Serei muito breve, sim, Paco. Queria aqui desejar a todos os colegas vereadores sucesso em suas campanhas, que todos façam uma campanha justa. É uma guerra, mas é uma guerra para votos, sem ofensas pessoais,
sem colocar famílias no meio, esposas, sem chantagem, sem nada. E vamos nos ajudar, do que puder eu ajudar algum colega aí, para não entrar em fria, da minha parte, pode ter certeza que colaborarei, sim, porque eu acho que quem faz o bem, colhe o bem, quem faz o mal, colhe o mal. E, ao mesmo tempo, pedir ao líder de governo que levasse ao prefeito municipal que as coisas estão tomando um rumo legal, o comércio está se recuperando, as pessoas estão bastante otimistas, e dar uma seguradinha agora, né, que deixar as pessoas tomarem um pouco de ar, ver direitinho nas operações que estão fazendo, porque as pessoas estão bem felizes, viu? Eu acho que a própria prefeitura também entendeu isso aí, eles já não estão tanto assim exigindo, pois as pessoas querem trabalhar. Então, queria que levasse ao prefeito que vamos continuar dessa maneira. Estamos no caminho certo. Eu acho que é o momento de nós irmos trabalhar. As pessoas que têm que se cuidarem, que se cuidem, que têm problemas. Mas o restante, eu acho que fizemos nossa parte, sim. E vamos nos abraçar todos os partidos políticos e brigar para que as coisas tomem um rumo legal. Que as pessoas trabalhem, não sejam perturbadas no momento, que se recuperem, que ganhem um fôlego, uns vão fazer financiamento, uns vão pagar dinheiro que pediram emprestado. Eu acho que é o momento, sim, de apoiar o comércio, apoiar as indústrias, as escolinhas, as quadras de esportes. A vida está voltando ao normal e com isso eu fico feliz. Então, eu queria aqui também aproveitar, desejar sucesso a todos os candidatos a vereadores, aos colegas vereadores e os candidatos também. E deixar uma mensagem que não vão atrás de traição, não preparem armadilhas, que as armadilhas geralmente caem sempre para aquele que prepara. Todo mundo adora, que nem eu vi uma mensagem de um deputado, todo mundo adora um traidor, mas ninguém quer ele do lado dele. Então, muito obrigado a todos. Com a palavra o vereador Moisés Escúcio Neto, líder dos republicanos nessa Casa Legislativa. Boa tarde a todos. Vereador Gava, eu quero fazer minhas as suas palavras, mas complementar algumas coisas. Os processos eleitorais, eles se dão em sequência de 2 em 2 anos. Você tem uma eleição municipal, uma eleição a nível nacional ou estadual, volta uma eleição municipal. E nós temos que ter em mente que uma eleição sempre puxa a outra. O reflexo do que acontece numa eleição, ele pode não se dar dentro daquela eleição, mas ele se dá na eleição seguinte. Foste feliz, Gava, quando colocou isso, que um processo de traição, de mudança de lado, de opções, eu diria, de optar por algo, ele tem o reflexo na eleição seguinte, se não numa eleição estadual, numa eleição municipal. É assim, é o processo eleitoral. Então, muito mais do que nós olharmos escolhas como traições, porém eu sei que não foi esse o uso que o senhor quis dar, né, mas na traição no sentido de sacanagem, mas quando alguém opta, quando alguém faz uma escolha, o que se deve fazer é respeitar a escolha. Sempre. Porque cada um tem os seus objetivos para escolher. Cada um tem os seus motivos para optar. Cada um sabe do caminho que trilhou até determinado momento e do caminho que pretende trilhar dali para frente. Isso é bonito no processo eleitoral. É você respeitar o outro lado. Respeitar a opção. Respeitar a escolha, respeitar os motivos. É assim que se faz política. É dessa forma que se faz política. Eu volto a
repisar o assunto, eu repiso o assunto do que eu disse aqui na semana passada, sobre o novo, sobre fazer diferente, sobre mudar. E a gente continua lendo, ouvindo, aquela história de que tem gente aí que vem para mudar tudo, para fazer tudo diferente, que vai fazer coisas que... É bom que nessa hora as pessoas fiquem muito ligadas. Muito ligadas. Ah, porque eu venho de fora da política, eu vou fazer diferente. Como se esse fosse um argumento convincente. Eu vim de fora, eu vou fazer diferente. Se um advogado quiser fazer medicina, o argumento que ele vai usar é de que porque ele é advogado, ele vê a medicina de outra forma e ele vai fazer diferente? Vice-versa, se um médico, sem formação jurídica, de fora do meio jurídico, quiser fazer diferente, ele vai dizer, não, eu vou fazer advocacia porque eu vou fazer diferente. Então, essa separação das coisas, ela tem que existir. E pode ser, sim, que um médico, depois de estudar, depois de se preparar, possa vir a ser um bom advogado. Pode ser que um engenheiro venha a ser um bom contador, com a devida formação. Então pode ser que o cidadão que está lá fora, e que venha para a política, venha a ser um bom político. Mas aí eu entendo um pouco diferente que o ser humano, na sua essência, tem que ter a política dentro de si. Porque a política não é só a política partidária, é a política do dia a dia. A política significa, de forma mais simples, buscar uma qualidade ou proporcionar uma qualidade de vida melhor às pessoas, é a vida na cidade. E aí nós vemos muito se multiplicar isso. Não, eu não sou político, eu vou concorrer a vereador porque eu quero fazer diferente. Ora, se você está se colocando na condição de candidato, você já está fazendo política antes de ser um vereador, antes de ser um prefeito. Gerenciar uma empresa, gerenciar um comércio, gerenciar o seu escritório de profissional liberal, é totalmente diferente do que gerenciar um município. Há uma separação, há um mar de diferença entre a área pública, entre as leis para a área pública e as leis da iniciativa privada. Ou vamos esquecer que numa obra pública você tem todo um processo licitatório, quando numa empresa você vai lá, orça com o menor valor e o que for menor ganha, você faz do jeito que quiser, porque você gerencia aquilo. A área pública é totalmente diferente. Então esse papinho de que quem vem de fora faz diferente, chegue na política, chegue na administração pública, você vai ver o como vai fazer diferente. Os princípios éticos, os princípios morais, a honestidade, isso sim é inerente ao ser humano. Você vai ser um bom prefeito, você vai ser um bom vereador, vai seguir os seus princípios éticos. Mas existe uma linha que você deve seguir, porque a legislação da área pública é totalmente diferente da legislação da área privada. Há um regramento a ser seguido. O povo precisa entender isso. Quando um novo prefeito assumir, no dia 1º de janeiro, quer seja ele já da área pública ou tenha vindo da área privada, o sistema é o mesmo. Os projetos sobem do executivo, vêm para o legislativo e aqui vai ter 17 vereadores que vão votar conforme o seu entendimento. Existe isso e ninguém vai mudar isso. Vêm as propostas mais absurdas de que vão acabar com todas as secretarias,
Alguns recursos federais dependem de secretarias específicas para serem recebidos pelo município. A área da cultura, ou os recursos da área cultural, dependem de uma secretaria que faça o gerenciamento disso. O esporte depende da existência de uma secretaria de esporte para que venha o recurso para a área do esporte. A segurança para a área de segurança. Então, há que se ter essa visão maior das coisas. Porque é fácil falar por falar. Dizer que vai fazer isso, dizer que vai fazer aquilo. Mas existe um regramento. Existe todo um conglomerado de leis que precisam ser seguidas. Independente da ideologia partidária, independente se foi político, se voltou para a política, se nunca fez política e está entrando, existe um regramento. Então é hora de ter clareza nisso. É hora de falar a verdade para a população. Aquela história de que o vereador não presta, o vereador é bandido, o vereador é ladrão, o vereador é corrupto, você colocando tudo no mesmo saco de gato, como se isso fosse regra. Como se isso fosse regra. As pessoas que falam isso deveriam procurar um pouquinho mais da história, dos projetos. Ah, mas fulano de tal fez 5.000 indicações. Pois é. Vá ver quantas delas efetivamente foram realizadas. Tem vereador que fez uma lei nesse tempo todo, ou duas, e algumas proposições, mas efetivamente aquilo é posto em prática e funciona. Então, esse parâmetro de quem fez mais pedido é melhor, ele vai por terra. Ele cai por terra, com simples argumento. E a população precisa ter, se não esse discernimento, procurar entender, procurar ler, procurar avaliar. O ser humano, volto a dizer, ele tem dentro de si a política por essência. Talvez não a política partidária, mas a política de querer uma vida melhor. Vida na cidade. Política, vida na cidade. Então chega, quem quer entrar para a política, chega desse argumento de que vindo de fora as coisas serão diferentes. Podem ser do seu jeito, da sua forma de fazer. Mas fazer política ruim ou política boa depende do ser humano, do que ele tem dentro de si, da sua vontade. Só se deixa corromper quem quiser, independente de vir de fora ou de estar aqui. Política séria, desde que queiram, desde que efetivamente queiram, política séria, com decência, com honestidade, com ética, qualquer um que quiser, faz. Não é pelo fato de nunca ter feito política que isso vai acontecer. Citado o vereador José Antônio Gava. Colega Escúcia, eu acho que você tem razão sim, mas quando eu lhe falei em questão de traição, não é troca de partido. Eu também, se eu não estou contente num partido e eu vejo que aquele candidato não me agrada, eu vou trocar também, porque partido não resolve o problema, quem resolve os problemas são as pessoas. Em segundo lugar, a traição que eu digo é o seguinte: determinadas pessoas que abraçam um vereador e pelas costas vêm dizer o seguinte: ó, vai ter uma máquina que ele mandou lá fazer uma determinada coisa, vamos gravar e fazer. Poxa vida, então, vai abraçar o cara para quê? Tu entendeu? Essas coisas aí não funcionam, não é legal, não fica bem. Então faz o seguinte, vai abraçar a pessoa para quê? E outra questão de traição também é o seguinte: o Gava, antes de eu ser secretário de esportes, quem é que era o Gava na política? Quase ninguém. Eu recebi uma oportunidade do ex-prefeito Lunelli e fui secretário de esportes, e se hoje eu fiz a votação e eu estou aqui sentado, uma grande parte foi o Lunelli que pegou e me ajudou. Eu não posso ser ingrato a ele. Eu sempre serei muito grato a ele e sempre o defenderei sim, porque não sou traidor. Então falei na traição nessa questão, tá? Muito obrigado. Último vereador inscrito, vereador Agostinho Petroli, líder da bancada do MDB nesta Casa Legislativa. Boa tarde a todos, cumprimento a mesa diretora, presidente Rafael, colegas vereadores, os que estão aqui na galeria dessa Casa Legislativa e os que nos acompanham através
dos meios de comunicações. Impacto de vizinhança. O estudo de impacto de vizinhança, para ele ser correto, ele tem que contemplar todos os aspectos que o empreendimento gera na área onde vai ser implantado ou no seu entorno. Quero aqui fazer uma reflexão sobre um aspecto especificamente do estudo do impacto de vizinhança. O aspecto é o seguinte: como a geração de resíduos sólidos, líquidos e fluentes e drenagem de águas pluviais irão ocasionar com esse empreendimento. Falo isso depois de ter lido nas redes sociais, na última semana, sexta-feira, onde uma moradora próxima ao empreendimento do túnel da 470 fez umas diversas colocações. Eu vou colocar aqui apenas alguns tópicos. Ela coloca primeiro que é importante realmente o túnel de acesso ao bairro São João, mas não justifica a municipalidade preterir deveres básicos como obras de saneamento básico em prol da obra. Mais adiante ela fala que o município não está dando a mínima para a questão de saúde pública, apenas preocupada, entre aspas ela coloca, talvez pelo momento eleitoral, em apressar a obra para mostrar aos eleitores. Ao que parece, é que apenas as obras que estão sobre a superfície, nas ruas e estradas, é que são de interesse da administração pública no período eleitoral. Porque as obras de canalização de esgoto, por exemplo, que ficam abaixo da superfície, não dão votos. Ela coloca mais adiante que realmente uma obra como essa, todas as obras do poder público devem ter um bom planejamento. A obra do túnel do bairro São João, com o devido respeito aos técnicos, não teve qualquer planejamento, uma vez que sequer sabiam que existia uma adutora de água e um esgoto que corria a céu aberto no local destinado ao descarte de materiais da obra. Ou que tomaram conhecimento depois do início das obras. É o trabalho de campo que devia ter sido feito por esses técnicos que fizeram essa obra, para ter percebido que havia esse problema no entorno da obra do túnel São João. A municipalidade já tem conhecimento disso, ela coloca, mas nada foi feito até o momento. Então ela coloca isso como um desabafo e espera que tenha alguma repercussão, tanto é que ela marcou os candidatos a prefeito e 2, 3 secretarias da municipalidade. Aí depois, no fim de semana, o município manifesta-se que a canalização será efetuada. O que eu quero colocar mais é o seguinte, que essa obra foi muito mal conduzida, muito mal debatida e muito mal esclarecida. Se é como dizem que o projeto iniciou em 2014, não veio para conhecimento da sociedade, para que ela conhecesse melhor essa obra e pudesse opinar nessa obra. Aquela dita audiência pública que tanto falo que ocorreu no bairro São João, não foi audiência pública, foi mostrar a obra para o bairro São João. Foi isso que foi feito naquele momento. Eu tenho diversas vezes feito uns apontamentos, pedindo explicações ao Executivo Municipal através das secretarias competentes, tenho tido respostas totalmente evasivas, sem nexo, ou muitos pedidos de informações sem ter tido respostas. Vale lembrar também que esse processo ainda continua andando junto ao Tribunal de Contas do Estado, teve uma observação na semana passada. É uma pena que todo esse processo nunca se torna transparente. A gente não consegue conhecer o que realmente o Tribunal de Contas pediu durante todo esse período e ainda está pedindo para a municipalidade referente a essa obra. Quando devia ser totalmente transparente realmente qual é a indagação ou a interrogação do Tribunal de Contas do Estado.
Eu acho que, com todo esse período que houve de estudo, 2014 para cá, são 6 anos, eu acho que todos nós devíamos ter melhor debatido, melhor conhecido, ao invés de ter ficado num grupo fechado essa obra, e todas essas dúvidas ficarem sanadas antes mesmo da aquisição do empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. Mas eu complemento o que ela falou, porque por diversos momentos eu conversei lá atrás, junto ao secretário de Obras, justamente com uma interrogação sobre o escoamento de água que vinha de toda aquela região e caía no loteamento Paim. Dava aquelas pancadas de chuva e inundava o loteamento Paim. Imaginem agora que a municipalidade está afirmando que está resolvendo como é que vai ser. Mas resolvendo é canalizar. E para onde é que vai cair? Justamente para o loteamento Paim. E esse esgoto a céu aberto, que eu ainda não sabia, embora tenha feito diversas denúncias aqui nessa casa de esgoto a céu aberto, eu não sabia que existia esse esgoto a céu aberto. Onde é que vai cair? Vai entrar na vala comum, caindo lá no loteamento Paim. O secretário de então, num certo momento, ele foi lá, fez uma solução paliativa, mas que não contempla ainda quando dá aquelas enxurradas e, novamente, continua a alagar parte do bairro São João. São essas coisas que eu acho que vale a pena colocar aqui nessa tribuna. Também referente à mobilidade, não tive resposta sobre como seria a mobilidade durante a construção desse túnel. E agora temos um problema que até é sério. Por exemplo, o pessoal que vai no bairro São João, muitas vezes utiliza aí o loteamento Paim, que é o que aconteceu a semana passada, que naquela rampa que sobe, que na realidade o trânsito seria só para descer lá, pela declividade, não conseguiu subir, foi indo ré e atingiu uma residência. Um outro problema que temos lá, justamente no bairro São João, mas também mobilidade em toda aquela região. Tenho recebido diversos recados, diversas reclamações dos motoboys nessa cidade, que são atacados por cachorros quando fazem as suas entregas em diversos lugares nessa nossa cidade. Eu acho que falta uma atitude mais firme, realmente uma atitude do poder público municipal do que vem acontecendo, para que não aconteça uma desavença entre os protetores dos animais, ou quem defende os animais, ou a legislação que defende os animais mesmo, e os que utilizam a moto como trabalho. Tenho também ouvido algum recado que tem motoboy que vão em determinadas regiões, que eles já saem com um bastão do lado, na hora que passam para dar uma paulada no cachorro, agredir o cão, o animal, para justamente poder passar. E também relatos que muitos foram mordidos, caíram no chão, o cachorro continuava atingindo, foram dar um pontapé no cachorro, depois ele é colocado uma ocorrência policial de agressão a algum animal. E eu, novamente, faço uma colocação que isso também está acontecendo lá no loteamento Paim. Tem um cachorro que anda solto, os moradores alimentam ele, tudo, mas não dão aquele abrigo necessário. Aí agora que os motoboys utilizam para encurtar, para chegar no bairro São João, eles têm esse problema, como também tem em outros diversos pontos da cidade. Então eu acho que eu sou a favor de políticas públicas da causa animal, como também o Brasil inteiro comemorou, a imprensa inteira colocou, que é o aumento das penas para maus tratos dos animais, que foi aprovado a semana passada no Congresso Nacional. Mas nós temos que admitir que é um problema sério, que aí fica exposto tanto o animal, como também expõe os trabalhadores que sofrem os riscos quando trafegam por esses pontos da cidade. A causa do animal é um tema que, volta e meia, a imprensa vem colocando, a grande mídia, né? Mas nosso município ainda falta muitas políticas públicas neste sentido, direcionada à causa animal. Concluindo, eu só queria fazer uma referência a uma colocação minha, há uns tempos atrás, em que eu falava
da beleza das avenidas centrais da nossa cidade, Bento Gonçalves, de 15, 20, 30 anos atrás, com casarões que tinham uma arquitetura incomparável. E, em nome do progresso, tudo foi colocado abaixo. Colocado abaixo também toda a história, toda a cultura e todo o turismo que podia proporcionar. E agora, nós temos o deslocamento do marco histórico. Quem visita cidades históricas percebe muito bem, no mundo todo, percebe muito bem que os monumentos e marcos históricos, eles permanecem na sua origem, lá, ninguém toca. É desviado avenidas, é desviados perimetrais, mas lá fica registrado o marco ou o monumento histórico. Perde sua história qualquer deslocamento. E depois também o modo como foi feito. A gente viu nas redes sociais a fotografia que desmontaram o monumento na hora de deslocar ele. Então, eu acho que nós temos que rever muito isso. Estamos perdendo a história e estamos perdendo verdadeiros pontos turísticos do nosso município. Obrigado, senhor presidente, e uma boa tarde a todos e boa semana. Obrigado, vereador Agostinho. Obrigado, colegas vereadores, público que esteve aqui nos assistindo, imprensa. Não havendo mais oradores, bem como matérias a serem deliberadas, dou por encerrada a presente sessão, convidando os nobres edis para a próxima, que realizar-se-á no dia 13 de outubro, às 15 horas. Muito obrigado.